Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio para mais uma correção de atividades, agora da semana 14 e 15, né, realizada no período de 31 de maio a 11 de junho. Nesse conteúdo iremos falar sobre localização e coordenadas geográficas. Vamos fazer a leitura do texto e depois a atividade. O planeta Terra possui uma superfície de cerca de 510 milhões de quilômetros quadrados. Devido a esse imenso espaço, a localização se torna mais complexa. Dessa forma, o homem criou linhas imaginárias para facilitar a localização. As principais são os paralelos, e os meridianos. Os paralelos são linhas imaginárias que estão dispostas ao redor do planeta no sentido horizontal, galera. Então é nesse sentido horizontal. É importante que vocês entendam que é no sentido horizontal, tá? Nesse sentido. Ou seja, de leste, tá? De leste para oeste. O paralelo principal, esse aqui que eu estou marcando aqui, é o chamado linha do Equador, que está situado na parte mais larga do planeta Terra, nessa parte aqui. Conforme nós vamos subindo para os polos, vai ficando mais estreito, né? A partir dessa linha tem a origem o hemisfério sul e o hemisfério norte. Então, a partir da linha do Equador, nós temos para baixo o hemisfério sul e para cima o hemisfério norte. Existem outros paralelos secundários, paralelos que levam nome, né? Mas de grande importância, né? Para localização no espaço. Como, por exemplo, o Trópico de Câncer, esse aqui, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico lá em cima e o Círculo Polar Antártico aqui embaixo. Tá bom? Isso são os paralelos, lembrando que são na horizontal. Os paralelos, eles dão a volta no globo inteiro, tá? Já os meridianos não, eles só vão do polo até a parte de baixo, vai de um polo ao outro. Então, meridianos correspondem a semicircunferências imaginárias que partem de um polo até atingir o outro. Ou seja, é uma linha imaginária que não dá uma volta na circunferência, diferente do paralelo. O paralelo dá uma volta, como se fosse um bambolê encaixado ali na Terra, um cinto, né? Como os paralelos. O principal meridiano é o de Greenwich, que é esse meridiano aqui que fica localizado na cidade de Greenwich, na Inglaterra. Esse é o único que possui um nome específico. Esse é utilizado como referência para estabelecer a divisão da Terra entre Ocidente, o Oeste, que é o lado de cá, tá? O lado Oeste, e o Oriente, o lado Leste. Tá bom, galera? Vamos lá, continuando. As principais linhas imaginárias também definem hemisférios, que significa metade de uma esfera. A linha do Equador é um paralelo que divide, divide entre aspas, porque não divide de fato, ela só é imaginária, a Terra ao meio na horizontal, né? Então aqui, ó, a linha do Equador divide a Terra ao meio na horizontal, como está aqui. Nós temos aqui em cima o hemisfério norte e embaixo o hemisfério sul. Detalhe, galera, é importante frisar, hemisfério norte também é conhecido como setentrional ou boreal. O hemisfério sul é conhecido como meridional ou austral. Já o meridiano de Greenwich, ele vai definir os hemisférios leste, também conhecido como oriental, e o hemisfério oeste, também conhecido como ocidental. Coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas funcionam como um endereço de qualquer ponto da superfície terrestre. Então imagina esse globo aqui, você quer identificar um ponto, para identificar esse ponto especificamente, você vai ter uma coordenada geográficas, tá? Que vai nos ajudar a nos orientar, nos localizar nessa superfície tão gigantesca que é o planeta Terra. Uma coordenada geográfica é o ponto que surge do cruzamento entre um paralelo, que é na horizontal, e um meridiano. Vocês vão observar que aqui nesse globo tem várias linhas se cruzando aqui, ó. Aqui tem um ponto, por exemplo, ó. Esse ponto aqui é o cruzamento de um paralelo com o meridiano. E aqui tem um endereço. Esse endereço é o que nós chamamos de coordenadas geográficas. Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio para mais uma correção de atividades, agora da semana 14 e 15, né, realizada no período de 31 de maio a 11 de junho. Nesse conteúdo iremos falar sobre localização e coordenadas geográficas. Vamos fazer a leitura do texto e depois a atividade. O planeta Terra possui uma superfície
de cerca de 510 milhões de quilômetros quadrados. Devido a esse imenso espaço, a localização se torna mais complexa. Dessa forma, o homem criou linhas imaginárias para facilitar a localização, As principais são os paralelos, né? Os principais são os paralelos e os meridianos. Os paralelos são linhas imaginárias que estão dispostas ao redor do planeta no sentido horizontal, galera. Então é nesse sentido horizontal. É importante que vocês entendam que é no sentido horizontal, tá? Nesse sentido. Então, ou seja, de leste, tá? De leste para oeste. O paralelo principal, esse aqui que eu estou marcando aqui, é o chamado linha do Equador, que está situado na parte mais larga do planeta Terra, nessa parte aqui. Conforme nós vamos subindo para os polos, vai ficando mais estreito, né? A partir dessa linha tem a origem o hemisfério sul e o hemisfério norte. Então, a partir da linha do Equador, nós temos para baixo o hemisfério sul e para cima o hemisfério norte. Existem outros paralelos secundários, paralelos que levam nome, né? Mas de grande importância, né? Para localização no espaço. Como, por exemplo, o Trópico de Câncer, esse aqui, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico lá em cima e o Círculo Polar Antártico aqui embaixo. Tá bom? Isso são os paralelos, lembrando que são na horizontal. Agora, os meridianos, que é na vertical. Olha só, observem só, vertical. Os meridianos correspondem a circunferências, a semicircunferências. Por quê? Os paralelos, eles dão a volta no globo todo. Os paralelos, eles dão a volta no globo inteiro, tá? Já os meridianos não, eles só vão do polo até a parte de baixo. Ele não dá a volta no globo inteiro, vai de um polo ao outro, tá? E aí, atrás dessa linha tem outra, né, que vai cobrir aí a superfície terrestre. Então, meridianos correspondem a semicircunferências imaginárias que partem de um polo até atingir o outro. Ou seja, é uma linha imaginária que não dá uma volta na circunferência, diferente do paralelo. O paralelo dá uma volta, como se fosse um bambolê encaixado ali na Terra, um cinto, né? Como os paralelos. O principal meridiano é o de Greenwich, que é esse meridiano aqui que fica localizado na cidade de Greenwich, na Inglaterra. Esse é o único que possui um nome específico. Esse é utilizado como referência para estabelecer a divisão da Terra entre Ocidente, o Oeste, que é o lado de cá, tá? O lado Oeste, e o Oriente, o lado Leste. Tá bom, galera? Vamos lá, continuando. As principais linhas imaginárias também definem hemisférios, que significa metade de uma esfera. A linha do Equador é um paralelo que divide, né, divide entre aspas, porque não divide de fato, ela só é imaginária, a Terra ao meio na horizontal, né? Então aqui, ó, a linha do Equador divide a Terra ao meio na horizontal, como está aqui. E nós temos aqui em cima o hemisfério norte e embaixo o hemisfério sul. Tá bom? Detalhe, galera, é importante frisar. Hemisfério norte também é conhecido como setentrional ou boreal. Tá bom? E o hemisfério sul é conhecido como meridional ou austral. Beleza? Já o meridiano de Greenwich define o quê? Olha o meridiano de Greenwich aqui. Ele vai definir... Deixa eu acertar aqui a linha. Eita. Já o meridiano de Greenwich, ele vai definir os hemisférios leste, também conhecido como oriental, e o hemisfério oeste, também conhecido como ocidental. Vamos lá. Aqui a gente fez uma arte para vocês para tentar tornar mais atrativo o entendimento
desse conteúdo, né? Coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas funcionam como um endereço de qualquer ponto da superfície terrestre. Então imagina esse globo aqui, você quer identificar um ponto, para identificar esse ponto especificamente, você vai ter uma coordenada geográficas, tá? Que vai nos ajudar a nos orientar, nos localizar nessa superfície tão gigantesca que é o planeta Terra. Uma coordenada geográfica é o ponto que surge do cruzamento entre um paralelo, que é na horizontal, e um meridiano. Vocês vão observar que aqui nesse globo tem várias linhas se cruzando aqui, ó. Aqui tem um ponto, por exemplo, ó. Esse ponto aqui é o cruzamento de um paralelo com o meridiano. E aqui tem um endereço. Esse endereço é o que nós chamamos de coordenadas geográficas. Latitudes. Latitudes é a distância entre os paralelos e é medida em graus. Então aqui nós temos aqui os paralelos, ó, linha do Equador, um pouquinho acima aqui, ó, aproximadamente 30 graus, mas não chega a ser 30 graus. Nós temos o Trópico de Câncer, embaixo o Trópico de Capricórnio. Então assim, entre os paralelos, nós temos uma distância que vai de 0 até o polo, de 0 a 90, tá? Formando um ângulo aqui de 90 graus para norte e 90 graus para sul, tá bom? Então, a linha do Equador, ela vai ser o marco inicial para medirmos a latitude, que será 0 graus, tá? Então, a latitude é a medida entre os paralelos, é a medida, né, da distância da Terra, né, entre os paralelos. Olha, então aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar ao 30, 31, 32, até chegar a 60, 61, até chegar a 90. Essas medidas é porque é a forma que se mede uma circunferência na matemática, né? Tanto que nós temos aqui o transferidor, que é exatamente o instrumento que se usa para medir a circunferência. Você vai observar que na linha central aqui, nós temos o zero. O zero como ponto de partida, e até chegar aqui, ó, formando um quarto de volta, ó, um quarto de volta nós temos 90. E de 0 a 90, mais 90, 180, mais 90, 270, mais 90, 360 graus, para dar uma circunferência completa. Nós estamos só fazendo aqui um quarto, 90 para cima e 90 para baixo. Então, voltando aqui, nós temos, né, da linha do Equador até o Polo Norte, 90 graus, norte, e da linha para o Equador até o Polo Sul, 90 graus, sul. Isso é o que nós chamamos de latitude. Vamos lá. Longitudes já é o contrário, também parecido com meridianos. É a distância entre os meridianos. Então aqui nós temos o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich mede 0 graus e é o ponto inicial para medirmos a longitude. Do meridiano de Greenwich até a linha do antimeridiano, aqui, onde vocês estão vendo o meridiano, lá atrás dessa circunferência, lá atrás da Terra, atrás desse meridiano, vai ter uma mesma medida atrás, que é chamada de antimeridiano, que é o meridiano que fica na parte oposta do meridiano de Greenwich. Então, do zero, meridiano de Greenwich, até o antimeridiano, lá do outro lado dessa circunferência, nós vamos ter 180 graus. Então, voltando aqui ao nosso transferidor, é como se nós estivéssemos aqui no zero, que seria o meridiano de Greenwich, aí dá uma volta completa até o outro lado do zero, né? Aqui, ó, desse zero até o outro lado, que seria o antimeridiano. Lá nós vamos ter medida de 180 graus. Voltando aqui, do meridiano de Greenwich até a linha do antimeridiano, sentido leste, ó, sentido leste, nós vamos ter 180 graus. E também no sentido oeste, nós vamos ter 180 graus. 180 mais 180, 360. Vamos continuar. Encontrando as coordenadas geográficas. Então aqui nós temos um mapa, tá, com alguns pontos, Brasília e Moscou. Para nós encontrarmos essas coordenadas geográficas, nós vamos fazer da seguinte forma. Primeiro nós vamos achar a latitude e depois vamos achar a longitude. Então vamos começar aqui com Brasília, aqui é a capital do Brasil. A Brasília, a latitude, que é na horizontal, nós não podemos esquecer disso, ela é na horizontal, então assim, ó, o ponto está nessa linha vermelha, está medindo aqui 15 graus. Ó, vou dar um zoom aqui para aproximar a imagem para nós. Está medindo aqui 15 graus abaixo da linha do Equador.
Então, é 15 graus ao sul, tá? 15 graus ao sul. Então, voltando lá, olha só. Latitude de Brasília, 15 graus ao sul. 15 graus S. A letra S significa que o ponto Brasília está ao sul da linha do Equador. E a longitude? Que aí a longitude nós já vamos para a vertical. Ó, a longitude, essa linha vermelha aqui, está marcando 47 graus. Como está do lado oeste do meridiano de Greenwich, então nós vamos falar que é oeste. Voltando aqui, vamos lá. Então, olha só, longitude 47 graus oeste. Então, se perguntar qual é a coordenada geográfica de Brasília, latitude 15 graus sul, longitude 47 graus oeste. O O significa que Brasília está localizado, né, a oeste do meridiano de Greenwich, ou do lado ocidental, como queiram. Mas se coloca O de oeste e L de leste. Por quê? Se você for falar oriental e ocidental, os dois começam com a letra O, então você não vai ter como identificar. Então se fala oeste e leste. Voltando, agora Moscou. Moscou aqui, ó, seguindo o traço da linha vermelha, nós temos 55 graus ao norte, porque está acima da linha do Equador, e temos 37 graus a leste, porque está no lado leste do meridiano de Greenwich, tá bom? Então, Moscou, latitude 55 graus norte, a letra N significa que Moscou está acima da linha do Equador, no norte, e longitude 37 leste, porque a letra L significa que o ponto de Moscou está a leste do meridiano de Greenwich. E agora, finalmente, vamos para as atividades. Vamos lá. Escreva o nome de cada uma das linhas imaginárias destacadas. Sobre essa atividade, eu vou colocar um link aqui nesse vídeo, para que vocês assistam um outro vídeo que eu produzi falando especificamente sobre as linhas imaginárias, tá bom? Vai ajudar bastante no entendimento desse conteúdo. Então, olha só. A letra A, nós temos Círculo Polar Ártico. Letra B, Trópico de Câncer. Letra C, Linha do Equador. Letra D, Trópico de Capricórnio. Letra E, Círculo Polar Antártico, perto da Antártida aqui. E letra F, Meridiano de Greenwich. Tranquilo essa daí, galera. Número 2, a linha do Equador divide o planeta Terra em quais hemisférios? Galera, aqui, ó, a linha do Equador vai dividir o planeta Terra em hemisfério norte e sul. Então, a resposta correta é a letra A. O meridiano de Greenwich divide o planeta Terra em quais hemisférios? Olha lá, Greenwich, hemisfério oriental e hemisfério ocidental, ou leste e oeste. Então, aqui nós vamos ter o quê? Norte e sul, norte e oriental, oriental e ocidental. Letra C, a resposta. Então, só para marcar aqui, ó, a primeira ficou letra A segunda ficou letra C, né? A terceira aqui, a quarta, que eles perguntam, na verdade, né? Qual é o nome do paralelo principal? Pô, galera, tranquila essa. O paralelo principal se chama linha do Equador. Número 5, com base na observação do mapa da questão 1, responda às questões. Quais os continentes já têm áreas entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer? Então, olha só, vamos voltar aqui lá naquele mapinha ali. Quais são os continentes que estão localizados, suas áreas, entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer? Ou seja, que estão entre a linha B e a linha D. Quais são os continentes? Então, aqui nós temos a América Central, ó, parte da América do Sul, parte da África está localizada aqui nesse meio, e parte do continente asiático e parte da Oceania. Então nós temos todos esses continentes aqui localizados nessa faixa. Só a Europa que não está e a Antártida não está localizado nessa faixa tropical, entre o Trópico de Câncer e a linha Trópico de Capricórnio. Vamos lá, letra B. Qual o continente está localizado quase inteiramente no Círculo Polar Antártico? Vamos aqui. Ó, o único continente que está localizado inteiramente, quase que inteiramente, porque tem esse pedacinho aqui, ó, localizado no Círculo Polar Antártico, é o continente da Antártida, né, galera? Bem tranquilo de responder também. Letra C. Letra C. Esses continentes, ou seja, mais de um, hein, abrangem os dois hemisférios em relação ao meridiano de Greenwich, o oriental e o ocidental. Vamos voltar lá. Aqui, ó, os únicos continentes que estão aqui nos dois, bem cortado pela linha do Greenwich, do meridiano de Greenwich, é aqui o continente africano e o europeu. Então, esses dois aqui vão ter parte do seu território no Oriente e parte do seu território no Ocidente, ou no Leste, ou no Oeste. Vai depender de como você preferir chamar. Então, mais uma aqui respondida.
Número 6, sobre coordenadas geográficas. Complete as lacunas baseando-se sempre nas linhas do Equador e Greenwich. Vamos lá, aqui temos linha do Equador e o meridiano de Greenwich, com 0 aqui, ó. Vou até marcar aqui, ó. Vamos lá, primeira pergunta aqui. O ponto A encontra-se em quais hemisférios? Aí está aqui a resposta, norte e ocidental. Ponto A, ele está no hemisfério norte e no hemisfério ocidental, beleza. O ponto B encontra-se em quais hemisférios? Ponto B está no sul, aqui ó, sul, e está no lado oeste. Então, ele é sul e ocidental, tá bom, galera? Ponto B. E o ponto E encontra-se no quais hemisférios? No norte, em cima da linha do Equador, e do lado leste, no lado oriental. Número 7. Ainda de acordo com o mapa acima, descubra as coordenadas geográficas dos seguintes pontos. Devemos seguir o exemplo aqui, ó, latitude primeiro, longitude. Vamos lá então, ponto B. O ponto B, galera, deixa eu pegar uma caneta aqui. O ponto B está localizado na seguinte latitude, 20 graus, olha aqui, 20 graus latitude ao sul, porque está abaixo da linha do Equador. E está localizado a 40 graus ao lado oeste, porque está do lado oeste do meridiano de Greenwich. Então aqui a letra A está latitude, ó, latitude, posso abreviar para lat também, latitude 20 graus ao sul e longitude 40 graus a oeste, né? Show de bola. Agora, vamos para o ponto C. O ponto C, galera, está localizado aqui, ó, numa latitude 60 graus, que é uma latitude alta, né? Porque baixa é próximo de zero. Uma latitude alta de 60 graus ao norte da linha do Equador e uma longitude de 40 graus ao lado leste do meridiano de Greenwich. Então, olha só, 60 graus norte, 40 graus leste. Então, aqui, 60 graus latitude, 60 graus norte e longitude 40 graus a leste. 40 graus a leste. O ponto D, latitude 20 graus a norte, porque está ao norte da linha do Equador, e longitude 20 graus também, sendo que lado leste. Então, vai ser muito parecido com a letra C. Ó, latitude 20 graus norte, e longitude 20 graus no lado leste. E para finalizar, o ponto E, latitude 40 graus, tá? Norte também, porque está acima do meridiano de Greenwich, e longitude 100 graus do lado leste. Então, latitude 40 graus norte e longitude 100 graus do lado leste. É isso aí, galera. Sorria, cuide-se, ame-se mais. Finalizamos mais uma atividade. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijos, abraços e fui!